Todo mundo está escutando, suponho, tudo bem? Gostaria de saber se estão enxergando direito. Tudo bem? Muito bom. Bom, hoje, inclusive, o Gilberto, na sua oração, e antes, na oração da apresentação, ele falava de uma coisa que é o tema nosso. Quando nós falamos liderando o espírito, o que nós queremos dizer é domar um animal. Né? É que o espírito prevaleça para a nossa alegria, para a alegria de Deus, para a alegria dos nossos irmãos no mundo espiritual e para a nossa felicidade, inclusive como encarnados. Nós vamos ver aqui hoje que eu vou querer falar em linguagem simples. Não se preocupem, apesar da deformação profissional, eu espero ter traduzido tudo em linguagem compreensível por nós mortais, nós encarnados. Eu gostaria que nós tivéssemos depois uma clara visão do processo de desenvolvimento do espírito. Todos nós temos uma ideia, mas às vezes tem um pouco de folclore no meio, né? Então vamos ver realmente o que é, que ferramentas eu disponho, inclusive, para ajudar a minha reforma íntima, que é justamente isso, que o Espírito toma nos bases do Espírito as minhas condições de encarnação. Né? E vamos ver que isso vai fazer a nossa qualidade de vida. Não sei se vocês conhecem o Manual da Felicidade. O Manual da Felicidade é o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês querem ser felizes, só leiam e fazer o que diz aí, que você vai ser feliz e vai estar muito bem, não é? Então, muito bem. Vamos distinguir entre os problemas de conduta dos encarnados e os problemas espirituais, porque também nós, às vezes, dentro do Espiritismo, temos uma tendência de botar toda a culpa no mundo espiritual, não é? Ou em vidas passadas. Como, na realidade, sugiro que nós olhemos bem para a vida presente, porque essa é a única sobre a qual a gente pode trabalhar mesmo. E, como se dizia na própria mensagem, eu sembro de maneira voluntária, mas a colheita é obrigatória. Então, o que está acontecendo com nós hoje aqui, tenho certeza, nós sembramos, de alguma maneira, consciente ou não, mas nós sembramos. Vamos ver então a aliança com a ciência e a religião. Tem muito também aqui de folclore, tanto do lado científico como do lado religioso. As pessoas têm a tendência de pensar que são inimigos, ou que são antitésicos, que são coisas distintas, diferentes. Quando na realidade o nosso irmão Kardec, quando faz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nos fala que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em rigor e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender destruir uma obra. Perdão. Que Deus a destruição do lado da obra. Muito obrigado. Ok? E a incompatibilidade que se julgou existir, na realidade, não é tal, não existe incompatibilidade, não é? Na realidade, as duas são da mesma forma. E também nos diz, estão chegados no tempo em que a religião e a ciência vão se unir. A ciência já está avançando nesse sentido. Hoje você vê que você pode falar num congresso de analistas de psicologia que tinham uma tendência muito materialista sobre as influências espirituais de maneira livre e aberta. Me lembro que o Jorge, nesse congresso, veio e disse: eu te felicito pela coragem. Então eu falei: pô, eu sabia que tinha que ter coragem. De toda maneira, então me felicito pela ingenuidade. Não é isso? Mas a verdade é que foi bem aceita pela maioria, está sendo bem aceita, está sendo pesquisada, está sendo comprovada o que nós sabemos e que os espíritos nos dizem no livro dos espíritos. Então, não existe uma dicotomia. E nós, que partimos do ponto de vista religioso, temos muito que aprender também da ciência e muitas ferramentas que nós podemos e devemos utilizar que estão à nossa disposição. O próprio Kardec nos diz no livro dos Espíritos:
se algum dia a ciência contradizer alguma coisa que eu expliquei, prevalecerá a ciência. Por quê? Porque ele sabia que as duas eram leis imutáveis da mesma fonte. Não é isso? Muito bem. Vamos ver os componentes básicos de uma personalidade do ser humano. Como é que a gente é feito? Vamos ver que existe o espírito, como ele se desenvolve também. Esse é o primeiro fator que eu gostaria de ver com vocês, e depois vamos analisar os diferentes componentes nossos. Vamos ver que temos um componente biológico animal, outro componente espiritual, íntimo, e vamos ver que temos um parental social que faz a nossa criança. E vamos analisar ele para ver como é que nós podemos compreender isso. O desenvolvimento do espírito, na realidade, se podemos dizer com uma analogia, seria a formação da personalidade do espírito. Nós sabemos que todo ser espiritual tem a sua personalidade, a sua forma de ser, a sua peculiaridade, não tem dois iguais. Vamos ver por que isso é assim. A primeira etapa, como nos diz o livro dos Espíritos, na pergunta 23, o espírito é o princípio inteligente do universo. Não é o ser inteligente. O que passa para ele? Ele tem o seu processo de evolução. A segunda etapa, já no ser humano, é quando esse princípio se individualiza. Quando o ser inteligente, passando a ser o ser inteligente da criação, simples e ignorante, com certos atributos. E a partir desse momento, esse ser jamais volta atrás. Continua e é eterno. Vamos ver que características tem: individualidade, que é isso, consciência de si mesmo. Os animais ficam diante do espelho, ele olha o espelho e não sabe quem é. Pensa que é outro animal. Mas nós não, nos pomos dentro do espelho e sabemos que somos nós. Consciência da existência de Deus, ou de um ser superior. Desde os tempos que são tempos, o ser humano tem essa consciência e sempre teve. Equivocamente atribui a esse ser superior a coisas que ele não compreendia, não entendia, o fogo, o sol, sei lá. O livre-arbítrio, esse é o fator mais importante que faz de nós singulares e é o que nós queremos desenvolver, para não ter que reagir de maneira automática aos instintos animais. Consciência geral do bem e do mal, todos nós, mesmo o mais vil dos homens, no fundo sabem o que está bem e sabem o que está mal. Às vezes precisa esclarecimento para ter uma ideia mais acabada, não é isso? Inteligência, razão natural, pensamento abstrato, podemos abstrair das coisas, parábolas de Jesus, um pensamento abstrato para sua análise que requer um pensamento, uma atenção. Sentimentos, amor, afeto e aflição. O ser humano é o único animal que tem amor. Os animais não têm amor. Não é isso? Mas o espírito sim. Por quê? Porque amor é de dentro. O amor é a dádiva que Deus dá ao espírito, que é a sua força e a sua fortaleza. Por isso, temos que desenvolver esse amor. A terceira etapa na reencarnação, sabemos que há o espírito quando reencarna, a alma superior espírito para o mundo no qual ele vai encarnar, não é isso? Esse de acordo com a pergunta 34. Encarna quando com o corpo animal que habita, passando a formar um ser humano. Sem o espírito não existe o ser humano. E o ser humano não é um animal com um espírito, senão mais bem, é o espírito que está encarnado no animal. É como se nós vestíssemos uma roupagem. Não é isso? Bom, nós não somos, nós somos espíritos encarnados. Também a educação. Os pais, o entorno social, estudos realizados, tudo isso vamos dar informação. Porque quando nós nascemos com os instintos que Deus nos deu, nascemos com as necessidades do animal, mas como vamos atender elas no meio ambiente social no qual nós nos encontramos, temos que aprender desse mesmo meio ambiente. E também vem agora o que faz quando estamos encarnados. Percebe, interpreta, sente, atua e aprende do atual. Esse é o sentido da nossa encarnação. Por que encarnamos? Para aprender. Essa é a nossa escola, como bem falou. A prova não é um castigo, é uma matéria a cursar. Se eu tomo ela como matéria a cursar, eu tiro proveito dela.
Se eu tomo ela como um castigo, eu fico chorando e não aproveito nada, fico sofrendo só. De que me serve isso? Para nada. Perdi o meu tempo. Então o que acontece? A quarta etapa agora é o desencarne. Esse espírito vai voltar para casa, não é isso? E vai levar as coisas com as quais ele trouxe, mais aquelas coisas que ele trabalhou nessa encarnação. Aqueles temas que ele resolveu de encarnação passada e aqueles temas que não resolveu. E é por isso que é tão importante para nós o que nós vamos estudar hoje, porque nós queremos ir com bagagem menor possível de temas não resolvidos. Todos resolvemos nessa encarnação. Não ir para lá com ódio, com a falta de perdoar alguém, porque isso não vai prejudicar no mundo espiritual. Não é isso? Então, para que essa bagagem seja repleta com moedas que têm tradução no mundo espiritual, que todos nós sabemos que não tem nada a ver com o material, senão tudo que tiver com o afetivo, com a caridade que nós praticamos. Então, muito bem. Esse é o processo. Tudo isso não inventei nada, vocês sabem disso, está no livro dos Espíritos, vocês só juntar como eu fiz e pronto. Mas vamos ver agora o animal. Como é que é o animal? Existe uma parte natural. Isto nós compartilhamos com todos os outros irmãozinhos desde 3 mil milhões de anos. Não é isso? Então, vamos ver o que é. Instinto, memória genética, interpretações primárias, sistema autônomo, emoções, sistemas componentes do nosso natureza, sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema urinário, sistemas digestivo, enfim, todos os diferentes sistemas que compõem a nossa natureza humana, não é isso? E as emoções nós vamos ver que são reações orgânicas a estímulos percebidos, que nós temos elas mesmo que nós não queiramos, porque são automáticas. Como o sistema automático também de governo existe. Todos nós agora estamos respirando, nosso coração está latindo, o sangue está circulando, mas ninguém está dizendo para o seu pulmão, enche de ar, espelhe o ar, enche o ar, espelhe o ar. Ninguém está dizendo para o coração, late agora, não late agora, aperta a pressão, elimine essa adrenalina, põe mais adrenalina. Ninguém está dizendo isso, mas está acontecendo. E está acontecendo porque é o processo autônomo. Não é isso? Em casamento chama autolírico, isso chama de medicina. Sistema autônomo, né? Sistema autônomo. Muito bem. Então, tudo isso existe e nós temos o nosso corpo. Né? Nosso corpo. Sistema indumentário tem a pele, os cabelos, tudo isso fecha esse ciclo. Agora, o parental social. O parental social são as condutas e orientações que nós recebemos e como nós percebemos elas. Não é? Porque esse é outro fator. Vindo de quem? Na primeira infância da nossa mãe, o pai, ou quem a substitui, de quem nós dependemos fisicamente para a nossa sobrevivência. Mais tarde, depois vão se incorporando outros familiares, vão se incorporando na nossa escola, a nossa orientação, a nossa catequese, enfim, os nossos professores, e também a parte social. Nossa região, estamos aqui agora em que região mesmo? Taquara de Jacarepaguá, que nos dá uma característica de ser taquarense, não sei o quê. E estamos dentro de um estado que é o Rio de Janeiro, que também nos dá outras características, inclusive como falar, como atender, o que é correto, o que não é correto, o que é considerado adequado socialmente, o que não é, que é muito diferente de um paulista, de um gaúcho, de um mineiro, de um pernambucano. Todas essas coisas, essas informações a gente vai receber desse meio social. E o tema é que nós vamos começar a traduzir essas informações, esses modelos de conduta que nós vamos ver, em rituais. Mesmo o ritual me economiza tempo, quem senta à mesa primeiro, como comer, se usa o garfo, se usa o faca, etc. Mesmo? Preconceitos também, lamentavelmente. Mesmo? Os preconceitos também vão perceber. Objetivos de vida, que pode ser bom, pode ser ruim, porque depende de como eu percebo o que os adultos, os grandes, ou a sociedade me está dizendo. Meu objetivo de vida pode ser de interesse,
devida de ser uma pessoa moral, ética, ou pode ser o contrário, pode ser a função de brutalizações recebidas e que eu também tenho que atuar da mesma forma e não ter esse total. Eu vou ter também valores morais e limites que eu vou receber ou não. Lamentavelmente, hoje em dia, a quantidade de limites não se dá que se deveria, porque é muito mais fácil dizer que sim do que dizer que não ao filho, né? E assim não cumprimos com o que nos diz o próprio Evangelho. Permissores, arrancadores, que nos dão permissão de ser, de existir, de fazer coisas, de arrancar, de ter êxitos, de fazer lucros. E também compulsores e empregadores, que é o outro lado da moeda, né? Lamentavelmente também recebemos. Então, o que nós estamos vendo é que na realidade recebemos coisas boas e coisas mais, mas o que mais nos vai atrapalhar são as críticas internas, que todos nós sentimos através desses diálogos internos. Mesmo quem não se criticou já? Eu pergunto para vocês, é humano errar? É? Todo mundo erra? Por que nos sentimos tão mal quando erramos? Por um diálogo interno, por essa não aceitação da nossa humildade e não aceitação para que nos encarnamos, que é para errar, mas não para ficar melhor, para aprender, não é isso? Muito bem. Então aí nós temos o argumento de vida e os nossos mandatos. Isso vai formar então esse ser mental, essa construção mental que vai ser o ser psicológico social. Para que essa interação se complete, então, o ser biológico animal, vamos ver que tem uma característica. O ser biológico animal, a sua primordial necessidade e objetivo é sobreviver. A sobrevivência do indivíduo e a sobrevivência da espécie. E para isso tem que atender às suas necessidades. É tão simples como isso. Nascemos com instintos, necessidades que, como vimos, nós temos que atender, mas não sabemos como atendê-la nesse meio ambiente social. Então, dessa interação entre o psicossocial, né, e o animal é que eu vou começar a ter essas definições. E, finalmente, depende, na primeira infância, essa aprendizagem que a sua sobrevivência estará mais nas mãos dos que o cuidam. Coisas que para nós em adultos são besteiras, para uma criança totalmente independente, que não pode se mexer, que depende dos outros para se alimentar, para se abrigar no frio, a sua regulação térmica, o apago, a estimulação dos sentidos, enfim, qualquer falta disso, ele pode interpretar isso como uma mensagem de não viver, de não poder sobreviver, e pode entrar em desespero existencial. Não é isso? Com isso, então, o que acontece? E é comum nas sociedades que não se aceita a natureza humana como ela é. Se eu passo a comer como eu sou naturalmente programado, eu vou usar a mão, sem outra preocupação. Posso comer com a boca aberta, etc. Mas se eu faço assim no meu ambiente social, é considerado grosseiro, é considerado inadequado, esse tipo de coisa mesmo. Então, essas aprendizagens geram choques, esses choques. O infante, dedicado à sua segurança, então percebe esses choques, ou pode perceber esses choques à medida que não entendem, como uma mensagem, um perigo de existir, que a sua existência está em perigo. Quando nós, adultos que está vendo, sabe que não, mas ele não sabe, ele não tem essa informação. E o espírito, vamos ver mais adiante, ainda não está desenvolvido, porque os órgãos dos sentidos ainda não estão aptos para receber esse espírito na sua plenitude. Os traumas que esses choques geram são todos arquivados na minha memória, mas não como um acontecimento, senão como eu os vivi, sentindo o que eu senti, com toda a intensidade, a parte auditiva, a parte visual, todo está presente. E esses são os famosos traumas. E às vezes, devido à intensidade, minha mente, para me proteger, manda para o arquivo morto. Então fica no que se chama de subconsciente ou de preconceito. Tá, ok? E esse mecanismo de defesa é muito útil, que me ajuda a poder lidar com o dia a dia sem me olhar e dizer que mal que eu sou mesmo.
Aí então se completa o animal. Então vamos dizer que nós vamos ter duas partes. Uma parte natural, que é com tudo aquilo com o qual nós nascemos, e uma parte adaptada, uma parte condicionada, um animal condicionado, onde nós podemos ser rebeldes ou submissos, ter condutas aprendidas, manipulações e disfarces, emoções aprendidas, ou seja, como eu manipulo demais, não é isso? Para conseguir as coisas, que a criancinha são especialistas nisso. A criancinha já com 4 meses de idade já sabe quando sorrir, como chorar, como pegar, como dar um afago, uma coisa para receber o que precisa, não é isso? Agora vamos ver a nossa alma. Nossa alma, nós sabemos que é o nosso espírito encarnado, e esse espírito vai encarnar com a consciência, com o sistema de valores, com inteligência, com livre-arbítrio, com processo racional, registro de informações, necessidades, sentimentos, emoções e sensações e temas não resolvidos de outras encarnações, como nós temos visto, não é mesmo? Muito bem. E isso tudo envolto pelo perispírito. O animal está envolto no corpo, o ser psicossocial está envolto na mente, e o nosso espírito no perispírito. Vamos integrar agora esse ser humano, ou seja, o animal biológico, o parental social e a alma. Agora temos um ser humano completo, não é isso? E vamos ver que o ser biológico, genético, está na parte animal. Vamos ver que o psicossocial está uma parte no parental e outra parte no animal adaptado. E vamos ver que o ser íntimo espírito é a alma. A evolução do ser humano, então, da nossa personalidade, é a liberação do nosso espírito, que é o que nós vamos ver em função disso que nós falamos. Vamos ver as etapas da evolução do ser humano. Uma é a vida intrauterina, gestação, apesar de que alguns querem pensar que não é um ser humano ainda, todos nós sabemos que sim ou é, não é isso? Também temos a primeira infância, a segunda infância, a adolescência, a adulta e a parte adulta nossa, a parte adultez madura, quando já estamos maduros, mesmo, e o desencarne. Essas são as etapas que nós passamos aqui pela vida. Hoje em dia tem alguns debates sobre as idades, porque cada dia mais a infância se acurta e a adolescência se alarga. Mesmo? Então, vamos ver. Vamos ver as informações dos espíritos superiores, porque também aqui nós temos que ver o que eles nos viram. E eles, atendendo a pergunta, no intervalo que media a concepção, o nascimento, goza espírito de suas faculdades? E aqui nos explicam, mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, da fase de evolução, mesmo? Por quê? Porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado a partir do instante da concepção. Começa o espírito tomado de percepção da perturbação e o adverte de que chegou o momento de começar. E é nesse momento, então, entra nessa perturbação, onde ele esquece o que aconteceu. Não é que ele elimina de si, senão esquece. Né? Passa um arquivo especial, né, o que aconteceu nas outras encarnações, e seja para ele poder fazer o processo de esta encarnação. E ainda o animal que ele vai habitar não está preparado para receber esse espírito e agora em consequência. Depois a outra pergunta é imediatamente ao mentor, ao nascer, recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? E a resposta é não. Por quê? Porque esse organismo ainda não está preparado. Os órgãos estão em formação, estão desenvolvendo, e isso é o importante, inclusive, porque isto vai afetar, como nós vimos, o animal condicionado e a formação do ser psicossocial, que vai nos servir de instrumento para corrigir com o espírito e assim crescer e desenvolver o nosso espírito. Senão não tinha sentido. Senão podemos nascer com o espírito já desenvolvido, para que tudo isso não serve. Tem que passar por todas as etapas e sofrer e permitir a influência dos pais do que nos rodeia, boa e ruim. Para quê? Para que nos sirva de aprendizagem. Vamos ver também, não sendo completa a união do espírito ao corpo,
não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma? E aqui vem a respeito. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, pois, provavelmente, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em vias de operar-se, achando-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Essa é a pergunta 353 do livro dos Espíritos. Todas essas são as perguntas. Aqui tem o número da pergunta e são reflexos contextuais do livro da Terra, né? Que eu utilizei. Então, como se explica a vida intraturina? É a planta que vegeta, a criança vive vida animal, o homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completa com a vida espiritual. Compreendemos então isso? Por isso que o feto e o recém-nascido só tem um objetivo, que é sobreviver, né? De acordo com a lei divina, né? E depois ele vai ir incorporando e vai ir aumentando e incrementando a sua espiritualidade. Vamos ver então a vida intrauterina. Aqui nós temos a mãe, que tem os seus 3 estados, né? O psicossocial, a sua alma, seu espírito encarnado e também a sua parte biológica animal. E agora vem o feto. E o feto vem em seu estado natural. O animalzinho, não é isso? O animalzinho está aí. Então o que acontece com isso? Aqui vem a pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a resposta: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento, quando alumbra, não é isso? Mas o que acontece? Está atado através do cordão fluídico esse espírito que há de encarnar. Não é que está ausente, mas não está dentro desse instrumento que irá utilizar, que é esse animal que vai dar a luz. Isso se completa então quando dá a luz. Quando alumbra, então o espírito termina a sua incorporação dentro desse animal. Então vamos ver agora a evolução do ser humano, desenvolvimento do espírito. Na 380 pergunta: abstraindo do obstáculo que é a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Então a resposta qual é dos espíritos superiores? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvido, nem podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, e quando a idade não lhe amadurece a razão, a perturbação que o ato de encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, vamos ver a primeira infância. A primeira infância predomina o animal e o ser psicossocial, que é essa aprendizagem para quê? Para a sobrevivência individual e da espécie, não é isso? Aí vai desenvolvendo e vamos ver que a alma começa a aflorar, a partir da razão começa a aflorar. Isso inclusive nós vemos nas crianças. Criancinha, primeira infância, é comer, dormir, e a fazer as suas necessidades e pronto. E depois vai começar essa etapa em que começam as perguntas, começam as explorações, começa a sentir e começar a interagir com o meio ambiente, etc. E depois temos a adolescência, que é a etapa em qual a pessoa busca a sua identidade já, e aí o espírito já tem uma atuação maior, porque o próprio organismo está mais preparado para isso. E temos depois, então, que é o motivo a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. E aqui é que o espírito se modifica, se pergunta, e o espírito diz não. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, esse então é na adultez do jovem adulto. O jovem adulto que começa a redor dos 18 anos e pode ir até os 30 anos. Não é?
E essa é a etapa da independência, onde o ser humano acha que ele sozinho pode fazer tudo e não depende de nada, não necessita de nada, e se você falar alguma coisa, der uma sugestão, não pode. E depois chega a etapa da madureza, onde o que prevalece, o deveria prevalecer é a alma. E essa é a etapa da interdependência. Eu sei que eu dependo dos demais, os demais dependem de mim, e isso não me faz de melhor e pior que ninguém. Me faz tão bem um quanto o outro. E sabemos que nós nos necessitamos. Muito bem. E depois está o desencarne. Desencarne, então, o espírito leva tudo que lhe é natural. E também os temas, lamentavelmente, psicossociais não resolvidos e os temas do animal adaptado não resolvidos. Ressentimento, ódio, etc. Não é isso? Muito bem, até aqui vamos bem, estamos. Esse é o processo. Muito bem. Então vamos ver o que nós queremos nesse tempo. Nós queremos desenvolver o espírito para domar nosso animal, neutralizando a influência social. Em outras palavras, que prevaleça o espírito, o racional, o nosso livre-arbítrio, o amor que está dentro desse espírito. Eliminamos as doenças da alma e do espírito encarnado como? Descontaminando o espírito, eliminando a contaminação do espírito. As influências excessivas de um estado eu sobre a alma, ou a auto-obsessão, ou obsessão de encarnado a encarnado, também utilizando uma linguagem mais espírita já, não? Aqui também diminuímos as doenças espirituais, a suscetibilidade às doenças. E que são elas? A obsessão, a fascinação e a subjugação. Vamos ver como que isso acontece. Mas antes disso, vamos ver como é que nós funcionamos, como nós nos relacionamos. Uma pessoa pode mandar estímulos a outra pessoa através do seu estado planetário social, através da sua alma ou através do seu animal. E a outra pessoa pode responder esse estímulo desde a parte parental social, e nesse caso vai fazer julgamentos, críticas internas e externas, para proteger, para nutrir. Mas o problema dessa etapa é que são sem análise, isso de maneira automática e pré-fabricados, porque eu estou respondendo como eu percebi ou aprendi que deveria fazer na primeira infância através da observação dos adultos. Compreende? Então esse tem esse defeito, não estou usando o vídeo aqui. Ou posso responder da minha parte animal, e como isso incentiva através das emoções, e todos nós já vivemos esse problema, Quantas vezes nós tivemos que entender que você puxa aqui, que mal que estive, como eu gritei com fulano, ou maltratei, ou me senti isso, senti aquilo, mas que todos nós já nos tivemos a ocasião de repetir, de utilizar ou responder de maneira automática do ser animal. E aqui vem agora o comportamento da alma. Esse pode ser uma resposta racional, baseada em livre-arbítrio, adequado à situação, ético, afetivo, ingênuo no sentido do Cristo, não é isso? Ingênuo nesse sentido, não nesse sentido sublime. Então, eu tenho essas opções. O que eu quero, então? Adquirir essa capacidade de quê? A capacidade de interceptar esses estímulos através da minha alma, analisando o estímulo e decidindo a resposta adequada do estado apropriado. E é que convém, porque às vezes convém que meu pai faça uma crítica, convém que a minha criança rebelde me defenda porque alguém está querendo me fazer um dano nisso, ou às vezes convém que eu desfrute de um momento de amor ou prazer nisso, enfim. Em outras palavras, não existe o estado de espírito errado, existe o inoportuno em determinado momento. E para evitar isso, aí é que eu uso a minha alma como administrador deste processo. Então vamos ver como que nós podemos fazer para poder fortalecer essa alma. Porque vamos ver o que pode acontecer. O nosso espírito pode ser contaminado
pelo parental social. Ou seja, em outras palavras, minha capacidade, meu sistema de valores, de espírito, podem ser afetados por um pai crítico interno, um parental social demasiado forte, que não permite, que está contaminando o meu sistema de valores da ética do nosso espírito. E isso que gera? Lamentavelmente gera o delírio. Mas o que é o delírio? A gente fala, é um delirante, mas o que é ser delirante? Ser delirante é uma confusão mental caracterizada pela reiteração de pensamentos absurdos, incoerências e alucinações. Para essa pessoa que tem esse pensamento absurdo, por exemplo, eu não sou capaz, eu não sou digno de ser amado, são pensamentos que nós, quando analisamos, é um absurdo, como que alguém pode pensar isso? Não obstante, sim, senhores, existem pessoas que, em diferentes graus de diferentes intensidades, têm esses delírios, se você quiser, esses falsos pensamentos que estão contaminando o uso do seu razão e não permitem utilizar o livre-arbítrio. Temos agora, por outro lado, o espírito sendo contaminado já pelo animal biológico, mas isso gera ilusões. Mas o que são ilusões? Às vezes pensando que tem uma ilusão é bom, né? Ah, uma pessoa que tem uma ilusão. Não é não, porque o que é uma ilusão? São conceitos, imagens ou representações sem verdadeira realidade, sugeridas pela imaginação ou causadas pelo engano dos sentidos. Em outras palavras, eu me sinto mal. É uma ilusão em função desta contaminação. Vamos juntar as duas agora e vamos ver a contaminação dupla. Aqui vocês podem perceber que a confusão é maior, não é isso? O problema é maior, porque gera tanto delírio como ilusões. Essa pessoa tem muita dificuldade em operar no aqui e agora e na realidade, por motivos outros. Vamos ver isso. Nós podemos dizer, mas isso deve ser coisa muito rara. Não é tão rara assim. Por quê? Não é que as pessoas que nós todos sempre estamos em um estado desse, mas passamos por ele. Vamos imaginar que eu, na minha infância, fui criado pelos meus pais a pensar que não era capaz eu com as matemáticas. Era uma pessoa hábil, manual, mas a matemática não é para você. Você não nasceu para isso. Na nossa família ninguém é intelectual, somos todos meio burrinhos. Tá? Então esse menino vai para o colégio, está estudando e vai prestar um exame de matemática no dia seguinte. Como é que vocês acham que ele se sente? Apesar de ter estudado, como é que ele vai a esse exame? Mal, né? Vai entrar no exame. Entra no exame, depois de ter estudado, senta e de fato começa a executar o exame. Mas o que acontece? Vem a ilusão, esse medo não deixa pensar. E coisas que ele sabia no momento de responder, esquece. Faz um mau exame, sai pela porta do colégio e está na esquina, se lembra das coisas que ele esqueceu. Então, como é que não sabia? Por que não sabia? Por essa contaminação. E aí o problema disso é que vem o reforço, que vem dizendo, está vendo como eu tinha razão, você é incompetente para a matemática. Esse é o ruim desse processo. Muito bem. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos libertar nosso espírito para que ele comece a reprocessar essas informações, para separar o que é correto do que não é correto, o que é a verdade da impostura. Nós, quando elevamos o pensamento ao espírito da verdade, o que nós pedimos? Nós pedimos isso, que nos ajude a distinguir a verdade da impostura. A oração que fazemos antes de uma reunião mediúnica, nós não pedimos isso? Não é isso? Por quê? Porque é para evitar isso. Não é isso? Então os espíritos sabem. E nós vamos aprendendo devagarzinho para chegar neles. Não é isso? A nossa ciência está chegando lá. Muito bem. Então eu tenho que eliminar essas influências exertivas do eu parental, substituindo valores arcaicos e racionais com valores adequados do aqui e agora, revisando esses valores, modificando esses pensamentos negativos, me dando permissões, me dando proteções para poder atuar de maneira correta, ou seja, ser e permitir ser o que sou, filho de Deus. Não é isso? Muito bem.
Então, e também quero o quê? Quero, por outro lado, também diminuir também a influência do animal adaptado, liberando o animal natural, valorizando e ajustando suas condutas ao aqui e agora, dentro de limites racionais. O sexo é malo? É mal? Não, se tivesse tão mal, não nascia com ele. Serve um propósito importante? Serve. Então, o que é mal? Depende de como eu pratico. O que eu faço com esse instinto com o qual eu nasci? Não é mal em si. Comer é mal? Não. Mas se como em excesso, o que acontece? Me causa dano físico e moral. Não é isso? Então, é isso que nós queremos buscar. Ajustar a realidade, né? Esse animalzinho que está dentro de nós. E a única ferramenta que pode fazer isso é a alma, o nosso espírito. Usar o nosso raciocínio, usar o nosso livre-arbítrio para explorar a realidade e redefinir essas coisas que começam a predominar. Vamos ver agora o que acontece quando há obsessões já no mundo espiritual. Porque até aqui nós estivemos vendo a auto-obsessão, uma obsessão desencarnada. Porque o que é a influência parental social? É auto-obsessão. E quando tem o adulto, o que é? A auto-obsessão e também a influência dos demais, ou seja, de encarnado para encarnado. Se eu tenho uma mãe que não me deixou crescer, por sobreproteção, ou um pai que era demais crítico, o que é isso? Eu estou atuando hoje conforme eles queriam que eu atuasse quando eu era criança. Então o que é isso? É obsessão entre encarnados. O espírito encarnado está ainda influenciando minha conduta e eu não estou atuando com o meu livre-arbítrio. Porque o que é obsessão? É deixar de usar o meu livre-arbítrio. E não perceber. É tão simples e tão complicado. Né? Ok. Muito bem. Então vamos ver o que é. Para que eu possa ser obsessado, o obsessado tem que abrir uma janela. Não sabemos disso. O espírito não pode fazer dano a não ser que eu dê uma abertura para ele. A abertura pode ser essa do delírio, ou seja, da contaminação do meu espírito parental. E aí o espírito aproveita isso e aumenta essa questão. Realmente tu é burro mesmo, né? Não faça isso, vamos fumar outro cigarrinho, vamos ler um pouquinho mais que faz bem para a saúde, né? Não é isso? E todas essas besteiras que vêm os espíritos para desfrutar, ou aqueles que querem nos castigar. Por outro lado, temos a contaminação da alma por nosso animal biológico, que é aproveitado também pelo espírito. E aí então já é maior, é fascinação, porque aí eu tenho menor possibilidade ainda de reacionar. Na obsessão simples, inclusive se é primária, eu com uma boa oração, com dedicar-me à leitura do Evangelho, né, dedicar e pensar, elevar meu pensamento, pedir proteção, muitas vezes eu consigo eliminar essas influências, não é isso? Mas já em fascinação a coisa se complica um pouco, né? E depois também, quando estamos aí com a subjugação, existe a contaminação do também o espírito diz, esse está para mim agora. Esse já passa a ser meu. Porque não tem a capacidade de análise e sente as coisas que quer que sinta. E a realidade é outra, vive no seu mundo independente. Essas coisas, então, como atuar nisso? Para que exista a obsessão, então, é necessário que a alma do encarnado esteja contaminada, ou que dê lugar ao espírito obsessor para atuar. E, no tanto, para eu desobsessar, eu tenho de trabalhar em 2 níveis. É como se fosse uma terapia que eu estou fazendo ao espírito obsessor, para que ele perceba que ele está se fazendo dano, que ele assim não vai lograr a felicidade, que ele não está desenvolvendo, para eliminar as contaminações que esse espírito obsessor tem, essas falsas crenças que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer sempre o mesmo, essas sensações. Nós todos recebemos espíritos que se queixam, que sentem ainda a vontade de fumar, ou coisa assim, que é ridículo, porque inclusive não tem mais corpo, não é isso? Mas, então, o que nós temos que fazer? Vamos fazer uma terapiazinha, uma orientação a esse espírito, para ele poder
descontaminar-se e liberar o obsessado. Mas um problema, se eu paro aí e o obsessado continua igual, podem crer, tem uma fila atrás desse que eu mandei embora. Isso? Então vai um embora e entra outro ou mais. Não é isso? Então eu tenho que trabalhar com os dois. Não basta só trabalhar com o obsessor, senão eu tenho que trabalhar com o obsessado. E nesse caso, se sou eu tenho que trabalhar comigo mesmo. E como eu posso fazer? Da terapia do amor. E quem é o terapeuta maior nosso? Jesus. É tão simples como isso e tão popular. Então vocês têm várias opções. Vocês podem contratar um Tenjin e fazer terapia com ele, ou podem se dedicar ao estudo do Evangelho e levar a sério e praticar. E o melhor mesmo, o que é? Fazer as duas coisas juntas, não é isso? Então, e fazer todos os cursos que você tem aqui. Que Espírito da Verdade nos diz: educar e amar. Isso é a educação e amor, e a prática do amor. Muito bem. Então, com isso, vamos ver que maneiras nós podemos utilizar para reforçar nosso espírito, através da educação, aprendizagem formal e informal, as nossas leituras, ler os livros do Pentateuco, ler os livros de nossos autores complementares, Delane, etc., Chico Xavier. Há um montão de literatura que serve, que é edificante e bom resultado. Fazer os nossos cursos, o ESE, o estudo sistematizado espírita, enfim, valorizar e abrir. E também não limitar-nos ao espiritismo, né? Nós devemos também ilustrar a nossa inteligência. Uma das coisas que a mim sempre me chamou a atenção, quando inclusive eu li, que é uma pessoa que moralmente elevada teve que reencarnar, me perguntou, mas para quê? E por quê? Porque ela descuidou do desenvolvimento intelectual. Então, as duas coisas são importantes para o espírito desenvolver. O desenvolvimento intelectual é o desenvolvimento moral. Ok? Obrigado. Então, essa parte de educação nossa é muito importante. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer faculdade, não, escola formal, não. Eu posso fazer os cursos sempre aí, leiam coisas diferentes, leiam sobre o ser humano, leiam sobre o nosso desenvolvimento, sobre genética, sobre medicina, sobre saúde, sobre nutrição, sobre todas as coisas que vão nos dar informação para ajudar a cultivar a realidade, né, que é a nossa natureza. Porque lembre-se sempre de uma coisa: Deus nos ama. E não há nada, absolutamente nada, que nós podemos fazer para que Ele deixe de nos amar. O mais vil dos homens entre nós, Deus o ama. E Deus é paciente. E Ele vai esperar que nós desenvolvamos. Então, quando nós entramos em dúvidas, lembramos sempre desse amor, desse Pai que nós temos. Vamos ver que a alma também, como administrador, que é aquilo que nós falamos de opor a nossa razão, opor a nossa inteligência às nossas reações. O cérebro pensar antes de atuar. Não é isso? Quando nós pensamos antes de atuar, estamos usando o nosso espírito. Existem algumas religiões africanas, ou não sei o quê, que pensam que para poder manifestar o espírito teremos que entrar num estado alterado de consciência. Nada mais errado. Porque o espírito é o nosso estado de consciência. Quando eu deixo de utilizar o meu estado de consciência, eu estou abrindo a porta para os espíritos que estão por aqui. E sabemos que os espíritos que estão mais perto de nós não são espetaculares alunos, né? Ok? Eles que nos devem utilizar. Por isso, então, a consciência está presente. A mediunidade controlada, indicada, consciente, enfim, toda essa parte que nós sabemos. Então, aqui, ativar essa minha alma, dar mais valor para ela, aprender a contar até 10, por exemplo, não é isso? Ok? Revisar o conteúdo do meu eu parental, filtrar essas mensagens que nós temos às vezes preconceituosas, às vezes essas faltas de flexibilidade, às vezes essas críticas que nós queremos fazer a nós mesmos e demais. Eu garanto para vocês que não há pior crítico do que vocês mesmos sobre vocês, ou não? A crítica interna, como temos, está tudo bem? Ou não? Ou já está enchendo? Está enchendo às vezes, né? Então vamos aprender a não fazer isso. A caridade se compõe de 3 partes:
e benevolência, indulgência e perdão. Aprendemos a ser tolerantes e indulgentes com nós mesmos, a ser benevolentes com nós mesmos e a perdoarmos. Porque se eu não faço isso, eu não posso amar a ninguém. E eu não posso praticar a caridade com ninguém, porque ninguém pode dar o que não tem. Então essa é outra coisa que temos que fazer. Revisar esses conteúdos, eliminar essas críticas, aprender a analisá-los, aceitar que temos defeitos, que cometemos erros. Claro, é para isso que nos encarnamos. Mas que isso não me faz uma má pessoa. Que isso me faz um ser humano. É tão complicado e tão simples como isso. Mas essa é a realidade. E não nos olvidamos que estamos num mundo de provas e expiações, né? Não estamos sendo ilustrados. Resolver o conteúdo do meu animal adaptado. Identificar aquelas emoções que disfarçam. Porque que há? Em nossas sociedades, muitas vezes, não é permitido, por exemplo, aos homens da nossa sociedade mostrar fraqueza, chorar, sentir medo e mostrar medo. Não é permitido. É permitido sim mostrar raiva, né? Paixão, raiva, todo esse tipo de coisa. Né? Ser afetivo também não é legal, porque inclusive muitos pais pensam que se eu mostro afeto para o meu filho, ele vai ser afeminado. Né? E é ao revés. Porque o que busca é o amor do pai em outro homem. Então essas coisas são importantes para resolver nesse animal adaptado também. Entender e compreender a realidade e me dar permissão para sentir é mostrar as minhas emoções autênticas. Se estou com medo, é muito bom para a nossa saúde mental, psicológica e física mostrar esse medo. Quando uma pessoa tem alta pressão, quando uma pessoa tem úlcera, problemas do fôlego irritável, problemas cardíacos, o que está acontecendo ali? Eu tenho um estado crônico de medo ou de raiva. E isso faz com que o meu organismo produza determinados produtos químicos que são feitos, hormônios, enzimas e outras proteínas, que são feitos para quê? Para que eu reacione, para me defenda ou fuja ou ir do problema. Não é isso? Mas o que acontece? Se a minha imaginação funciona e eu estou sentindo medo, que não deve ter coisas que não estão me afetando. Eu estou sentindo medo porque eu não tenho carro. E ninguém vai me querer porque todo mundo sabe que para ser bem visto tem que ter carro, né? Ou eu tenho medo ou sou infeliz porque não tenho tudo o que eu tenho. Tudo o que? Material. Então eu pergunto para vocês. Lembrem-se, por favor, neste momento, nesse instante, de um momento de felicidade vossa. Que vocês desfrutaram de um momento de se sentiram felizes. Pensem um pouco. Já o tem? Levantem a mão, por favor, aqueles que o seu momento de felicidade tem que ver com algum bem material. Ninguém? E com alguma situação afetiva. Levantem a mão. Percebem? Essa é a realidade, esta é a verdade. O resto são porcarias que nos compramos do mundo psicossocial. As necessidades fictícias temos que aprender a deixar de lado. Vamos entregar-nos à realidade conduzente. A nossa doutrina é rica, riquíssima em exemplos, em motivações, em formas de pensar, em coisas para fazer, para nós nos concentrarmos nisso. Então não pegamos tempo com besteiras, com bens materiais. Não nos servem para nada, não nos traz felicidade, nos traz desgosto. Nós passamos a ser escravo do que nós temos, em vez de desfrutar do que nós temos. Tem um ditado que eu acho fantástico, né? Que é: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu quero tudo o que eu tenho. Essa é a felicidade, esse é o homem rico. Esse é o homem rico. Muito bem. Além disso, fazer um contrato comigo mesmo. Eu posso fazer um contrato de não vou criticar mais os meus irmãos. Não vou fazer isso, não vou falar mal de ninguém. Por exemplo, ou vou aprender a ser mais afetivo com os meus filhos.
Ou vou mostrar mais o afeto dos meus amigos? Ou vou aprender a controlar a minha ira? Esses são contratos que eu vou fazer comigo mesmo. E é legal também se eu escrevo isso, porque me ajuda em momentos de necessidade. Então vai pegar aquele papelzinho. Posso fazer também contratos com amigos íntimos, com o pai, com a mãe, com um amigo, né? Com alguém que eu tenha confiança e que sei que vai me respeitar a intimidade. Então tudo isso vai me ajudar. E formular uma pergunta. Por quê? Eu posso ter o meu contrato, mas às vezes, no momento de cumprir, esqueço, né? Então, por exemplo, nesse contrato que eu falei, de não criticar, eu posso programar uma pergunta. Normalmente o espírito não critica ninguém. Eu compreendo. Mas esses são os que desencarnaram e já estão no outro mundo, né? Aliás, nem todos, porque tem muitos que nós desencarnamos que estamos lá com o Dona Eurípides e a turma aí na clínica dele, né? Especialmente para dirigentes espíritas. Então, o que nós vamos fazer? Formular uma pergunta. Eu posso formular uma pergunta e deixar ela aqui lá. A crítica que eu vou fazer é conduzente? Vai ajudar alguém? Ou é desnecessário? Então isso me ajuda no momento H e poder controlar e cumprir o contrato. Ou a xingação que eu vou dar agora, tem alguma razão certa? O problema é meu ou o problema é de quem me agrediu? Ou seja, eu fui agredido ou ele está agredido ou que veio pela frente? Porque tem gente que está tanta ira que não sabe o que fazer com ela. Isso a gente vê no trânsito, né? Mas o que acontece? Muitas vezes nós temos a tendência de trazer tudo para nós. Ah, esse está fazendo comigo. E não é com você, qualquer um que apareça na frente, porque o problema não é nosso, é dele ou dela. Então essas perguntas, formular essas perguntas podem me ajudar a manter o meu contrato no momento de necessidade. E finalmente, ao orar. Nós, os espíritas, temos o privilégio de ter, na nossa doutrina, nos ensinar como orar. E nosso orar não é um decoreba, nosso orar não é uma coisa mecânica. Nosso orar, e sabemos como orar, que Deus nos escuta e nos presta atenção quando falamos com o coração. É o nosso sentimento, o nosso pensamento que chega a Deus. Então, orar é complicado? Não. É eu me concentrar, me liberar do aqui e agora e elevar meu pensamento. Não, muitos nós espíritos vamos elevar o pensamento, mas poucos de nós sabem por quê. Por que dizemos elevar o pensamento? Elevar a quê? Segundo andar, terceiro andar, quarto andar, não sei que andar. Não é andar nenhum. Elevar meu pensamento significa deixar o aqui e agora, as tribulações. E com o coração, com a alma, com o meu espírito, com o meu pensamento, conversar com Deus e com os bons espíritos. E vocês vão se surpreender, gente. Quanto mais você faz, mais presente estão os bons espíritos. E vão estar juntos ao vosso lado, ao nosso lado, por coisas complicadas e por besteiras. Porque eles são fiéis. Isso de que se eu dou um, eles dão 100, bota 100 mesmo, porque a turma é maravilhosa. Eles estão ao nosso redor todo dia, estão ajudando-nos. Nós nem sempre seguimos o que eles nos indicam. Aliás, alguns de nós nos lamentamos porque pouco seguimos as indicações do mundo espiritual. Mas isso com o tempo também vem. Então, aprendamos a ser caridosos conosco mesmo e orar. E prestar atenção na existência do mundo espiritual e saber que junto com o mundo espiritual não existe impossibilidade. Não existe. Como o mundo espiritual elevado, que trabalha em nome de Deus, a nosso favor, que nos cubre com seu manto de amor, somos invencíveis. Para praticar o mesmo aluno, para o nosso desenvolvimento mesmo aluno. Então, esse é o importante, ter isso claro e de novo lembrar que Deus nos ama e não existe nada
que eu possa fazer para que ele deixe de me amar. Eu vou me machucar, não querendo nem praticando mal, até que eu aprenda. Então eu posso aprender ou através do amor, que é o ideal, o amor de Deus, ou através da dor. A opção é minha, isso é de cada um de nós. Então, por isso dito, eu os convido a lembrar disso. É utilizar essas ferramentas que são simples, para poder descontaminar, liberar meu espírito, para não levar nesta encarnação tudo que eu levei na última. Pelo menos vamos com a bagagem um pouco mais livre, não é isso? Mais liviana, mais levinha. Ok? Vamos fazer isso? Vamos? Isso. E o fato de vocês estarem aqui numa noite de quinta-feira, numa casa espírita, escutando esta palestra, significa que vocês têm todo por diante. E vocês estão preocupados em vosso desenvolvimento espiritual, psicossocial e intelectual. E essa é a chave para a glória, para a felicidade, não é isso? Bom, dito isso, não sei se costumo fazer perguntas ou... Ok. Então, eu dou por terminado a minha exposição. Espero que tenha sido compreensível e que tenha atendido às vossas expectativas. E se não, peço desculpas. Tudo bem?